Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, vamos abrir em Jeremias, capítulo de número 8, que é a leitura que nós fizemos da palavra do Senhor. Jeremias 8, a partir do versículo 4. Glória a Deus. Dando prosseguimento ao estudo que estamos fazendo do livro de Jeremias. Glória a Deus. E Deus nos dirigiu lá no começo a estudar o livro de Jeremias, porque é um livro que ele tem muitos acontecimentos que são similares aos acontecimentos, né, dos últimos dias. Assim como o estado do povo de Israel, no tempo de Jeremias, seria o estado deste mundo, né, e de parte da igreja, antes do arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Então, por isso que o livro de Jeremias ele é muito importante, porque está cheio, né, de avisos para nós, e quando nós lemos aqui e vemos fatos que aconteciam naquela época, que estão acontecendo nos dias atuais, a qual no Novo Testamento nós encontramos avisos acerca desses fatos que aqui estão figurados no livro de Jeremias. Então, o livro de Jeremias, irmãos, é um livro atual. Ele é atual. Toda a palavra de Deus ela é atual. A palavra nos diz que a sua palavra ela é nova toda manhã. Glórias a Deus. Então ela sempre tem algo novo para nós, para nos ensinar, para nos redarguir, para nos alertar. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo diz que toda a escritura divinamente inspirada serve para o nosso ensino. Glórias a Deus. Então nós lemos aqui em Jeremias 8, a partir do versículo 4, e no versículo 4 até o versículo 6 diz o seguinte: disse-lhes mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Louvado seja Deus. Até aí por enquanto, irmãos. Então nós encontramos o profeta Jeremias ouvindo da parte de Deus, vamos dizer assim, Deus dizendo para Jeremias, né, e expressando o seu desgosto com o povo de Israel. Aqui o Senhor diz, irmãos, aleluia, que o povo de Israel não voltava atrás, né, nos seus pecados, nas suas apostasias. Deus faz uma pergunta: porventura o homem caindo não se levanta? Né? Alguém tropeça, cai, logo se levanta. Muitas vezes vê que errou o caminho, ele volta. Mas Israel, o povo de Israel não queria voltar atrás. E o Senhor diz aqui, versículo 5, porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua. Isso quer dizer que o povo de Israel entrou pela apostasia e era algo contínuo. Porque, na verdade, irmão, Paulo nos diz que um abismo chama outro abismo. Essa é a realidade. Né? Quando damos um passo errado e não voltamos atrás, a tendência é dar o segundo, o terceiro, o quarto, e assim vai. E assim, por isso o Senhor diz, né, que eles estavam numa apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro, irmão, encontrar a ler lá em Salmo 73, versículo 27. Salmo 73, versículo 27. Primeiro irmão que encontrar pode ler. E a parte de ti, este
73, versículo 27. Pode ler novamente. Os que apartam de ti, este perece. Tu destrói todos os que são fiéis para ti. Glórias a Deus. Muito bem, na minha versão ela diz assim: pois eis que os que se alongam de ti, quer dizer, se afastam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas vamos ler também o 28. Mas para mim bom é aproximar-se de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Glórias a Deus. Quer dizer, aqueles que se apartam de ti, se afastam de ti. Aleluia. Então o Senhor reclama do povo de Israel e diz para Jeremias que Jerusalém, quer dizer, o povo de Israel que habitava em Jerusalém, vivia o que? Uma apostasia contínua. Retém o engano e não quer voltar. Engano. Irmãos, o engano é algo tremendo, porque o engano, ele é algo que vem da parte de Satanás. Ele é o Deus do engano. Enganou Adão e Eva lá no jardim. Ele também, irmãos, ele tem a condição de enganar o homem e não tem a direção do Espírito de Deus. Lá no deserto, 3 vezes Satanás tentou enganar nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque Ele é o mestre do engano. Glórias a Deus. E por isso que devemos estar ligados, né? Porque somente o Espírito de Deus para nos dar discernimento. Por isso Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Isso engloba, meus queridos irmãos, todos os detalhes da nossa vida espiritual. Não só o fazer no sentido de execução de alguma obra, mas também no sentido espiritual. Sem o esclarecimento do Espírito Santo, com certeza nós vamos ter o ataque do inimigo para tentar nos enganar. Por isso, irmãos, nós encontramos lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O primeiro irmão que encontrar, leia 1 Timóteo 4, 1. E outro irmão abre em Hebreus 2, 1. Um irmão leia 1 Timóteo 4, 1. E outro irmão, irmã, leia Hebreus capítulo 2, versículo 1. Bem, nos últimos dias alguns apostataram da fé, dando ouvido que os espíritos enganadores. Então nós vemos, irmãos, que isso é um espírito de engano. Hebreus 2:1. Quem encontrou pode ler. Glórias a Deus, com mais diligência, atentemos para que nós temos ouvido. Glórias a Deus. Para quê? Para que não nos desviemos delas. Glórias a Deus. 2 Tessalonicenses 2:3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Glória a Deus. Quem encontrou, pode ler. Muito bem. Então aqui o apóstolo São Paulo, aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, lá no capítulo 2, ele diz o quê? Que não viria, que o arrebatamento da igreja não aconteceria antes que viesse a apostasia e houvesse a manifestação do homem do pecado. E isso é uma realidade hoje. A apostasia é algo que está cada vez mais aumentando. Eu até comentei com os irmãos ainda há pouquinho atrás, que eu nunca tinha ouvido falar de crente se suicidar, Isso
nem se sonhava uma coisa dessa, mas de 2 ou 3 anos para cá, tem se tornado algo espantoso, né? Como eu falei aqui para os irmãos, o filho de um pastor conhecido, né? Não aqui no Rio, mas mais lá em São Paulo, lá para aqueles lados de lá do país, né? Se jogou foi dia 22, debaixo de um trem. Menino que conhecia a palavra e tudo, mas essas coisas estão acontecendo. Por quê? Porque o espírito da mentira, né, da apostasia, então muitas vezes se ataca, né, aqueles que não estão vigiando, não estão guardando a palavra. Por quê, meus irmãos? Eu creio que se temos a palavra de Deus em nossos corações, se temos o Espírito Santo consolando nossos corações, essas coisas não têm lugar. É incompatível uma coisa com a outra, né? Porque o suicídio é algo que segundo os entendidos, falta de esperança de tudo, falta, né, de perspectiva de tudo. Aí a pessoa entra no desespero e quer se matar. Quem tem Jesus, irmão, a Bíblia diz que nós temos uma esperança. Amém, irmão? Aqueles que esperam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se eu for citar aqui versículos, né, iam achar milhares, né, iam passar a noite toda aqui citando, né. Davi disse: alegrei-me, né, como disseram, vamos à casa do Senhor, quer dizer, alegria. E a palavra só diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Meu irmão, a Bíblia é repleta, aleluia, de versículos que nos deixa, né, claramente entendido que aquele que anda na presença do Senhor não é atingido por essas coisas, irmão. Não pensa nisso, né? A igreja primitiva, né? E até hoje mesmo, né? Tantos crentes que são perseguidos, que são maltratados, né? Muitos morrem, né? E muitos até já sabendo que vai morrer, mas enfrenta, né, a situação, não foge, fica na posição que o Senhor colocou, e ninguém se mata, né? Não, muito pelo contrário, glórias a Deus. Ele diz: sei em quem tenho crido. Jó não ficou assim, não. Jó disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, sem quem tenho crido, glórias a Deus. Então, irmão, eu sinceramente não consigo entender esse tipo de coisa. Na minha concepção, no meu entendimento da palavra, né, por mais que a gente tente passar panos quentes na situação, mas não condiz. O crente cheio do Espírito Santo, ainda vou até mais longe, irmão, não precisa nem estar cheio do Espírito Santo, que tenha o Espírito Santo. Não vou dizer que está cheio do Espírito Santo, tem poder e autoridade, não vou nem entrar nesse mérito. Que tem o Espírito Santo é suficiente, irmão, para não, pelo menos não entrar nesse negócio de suicídio, né, realmente não cabe dentro do meu entendimento da palavra de Deus. Glória a Jesus. Mas a palavra diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido que os espíritos enganadores, né? E os demônios, eles falam, não tenham dúvida disso. O diabo fala. Alguém pensa que o diabo, né, é só uma influência? Ou então, não, ele fala também. Uma certa vez vi o testemunho de um irmão que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, e ele aceitou no momento que ele ia se suicidar. E alguém chegou perto dele, falou de Jesus, e aquele espírito de suicídio saiu. E ele dá o testemunho de que quando ele subiu ali naquela ponte para se jogar, uma voz falava atrás dele: se joga, essa é a solução, se joga, incentivando ele. E quando aquele irmão chegou perto e falou: moço, não faça isso, Jesus te ama, aquela voz sumiu. Glória a Deus. Então, irmão, a palavra diz que o Evangelho é poder de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Mas aqui diz a palavra do Senhor, irmãos, o Senhor diz para Jeremias que o povo de Israel, né, esse povo, quer dizer, o povo especificamente que morava em Jerusalém, vivia uma apostasia constante, contínua, né, e retinha o engano. Reter o engano. O que é reter o engano? É preferir o engano do que a verdade.
O Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, muitas vezes, o homem que conhece a palavra, que sabe o Evangelho, e entra pelo caminho da apostasia, a Bíblia diz claramente que ele retém o engano. O que é reter o engano? É preferir o engano. Preferir andar no engano. E nós não podemos, irmãos, andar no engano. Nós temos que estar alerta contra o engano. E o engano, irmãos, ele tem níveis, né? Satanás, ele é o mestre do engano. E muitas vezes ele engana o crente, né, com doutrinas, engana com ensinamentos que não estão de acordo com a palavra. Então é um engano. Ele trabalha, né, e ele vai introduzir os seus enganos de acordo com aquilo que lhe é próprio, porque a Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e fala aquilo que lhe é próprio, porque Satanás, antes de atacar, ele analisa, ele sabe como falar, ele sabe aonde ele vai atingir, de que maneira ele vai atacar. Ele não vai assim, né, ou ele tem só um método, não, Satanás só tem aquele repertório, não, ele tem, vamos dizer assim, algumas diretrizes de como atacar o homem, mas dentro de uma diretriz ele tem maneiras de enganar. Ele estuda a melhor forma de falar com o homem. Para quê? Para atingir, né, o homem exatamente naquela fraqueza, exatamente naquela dificuldade. Então ele é o mestre do engano, ele analisa o que vai falar. Por isso a palavra nos ensina o seguinte, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Isso é para o crente. O que nós devemos fazer? Uma das coisas que devemos fazer para não sermos enganados pelo diabo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João 4, 1. Quem encontrou, leia. Muito bem. Então aqui João, ele está dizendo que nós temos que provar os espíritos. Por quê? Porque há muitos enganadores. Então quando ele fala disso, irmão, ele está dizendo que nós devemos provar. E como é que se prova o espírito? Pela palavra. Esse espírito que está falando aqui, irmão, está falando da influência dele. E muitas vezes o diabo usa alguém para ou ensinar, ou, como diz a palavra do Senhor, por se multiplicar, ou melhor dizendo, me perdoe, me fugiu aqui. O versículo que diz que nas más conversações corrompe os bons costumes. De onde vem as más conversações? De influência diabólica. Tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus, ela tem influência diabólica. Porque o Espírito de Deus, ele nos conduz à palavra. E o Espírito do engano, ele quer nos tirar do centro da palavra. Por isso, quando o apóstolo São João, ele diz que nós devemos provar os Espíritos. E como é que nós provamos os Espíritos? Aleluia. Pela palavra. Então ele diz aqui, provai os Espíritos, para ver se são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então nós vemos que ele está falando aqui, irmão, de provar se aquela pessoa está ensinando segundo o Espírito de Deus. Se aquela pessoa está fazendo um comentário, se tem base na palavra de Deus. Então nós temos que provar. Provar como? Baseado na palavra. Na palavra. Se alguém chega e diz, não, como fez o profeta velho, o profeta de Deus tinha uma diretriz, vai por esse caminho. O que o profeta velho fez? Chegou e disse, não, Deus me disse, um anjo me apareceu e mandou dizer que você não precisa continuar nesse caminho, pode vir para minha casa, comer, beber, e depois você prossegue a viagem. Mas por que o profeta velho fez isso? Porque queria ouvir do profeta, algo, o que aconteceu, porque alguém disse para o profeta velho, vem um profeta aí, um homem de Deus,
que profetizou contra o altar, e o altar desabou, o rei botou a mão, ficou com a mão leprosa, ele orou, e ali a mão, olha, Deus usou muito o homem de Deus. O que ele fez? Foi lá. Não, vem para minha casa, come pão, bebe água, depois você prossegue. É o que se entende o que aconteceu ali. Então, o profeta velho, ele chegou para o profeta de Deus e disse: não, vem, pode comer pão, pode beber água. Quer dizer, tirou o homem de Deus da direção de Deus, do propósito de Deus, da diretriz que Deus havia lhe dito. Mas ele disse para o homem de Deus: não, me apareceu um anjo aqui e disse que Deus mandou dizer que não precisa mais não, a obra já está completa. E desviou o homem de Deus da diretriz de Deus, da ordem de Deus. Então, irmãos, nós tiramos desse quadro, né, uma radiografia do que a palavra de Deus quer dizer aqui. Nós não podemos dar ouvido, né, àquilo que chega a nós. Temos que provar os espíritos. Se o homem de Deus tivesse ficado ligado, ficasse atento, né, não teria ido atrás do que disse o profeta velho. Não, mas é profeta também, reconheceu talvez, não, aquele é um profeta, não, também, e foi, irmãos, e pagou o preço caro, porque não deu ouvido à voz de Deus, deu ouvido ao espírito de engano que estava na boca daquele profeta velho. E o próprio profeta velho, depois no enterro do homem de Deus, né, disse: o homem de Deus foi rebelde à voz do Senhor. Meu irmão, é assim, né? Muitos levam o crente ao erro, né? E tem às vezes até é o primeiro a criticar, né? Mas talvez foi usado para levar o outro ao erro. Depois que o outro cai, aí não critica. Mas nós temos que ter cuidado, provai para ver se os espíritos são deles, porque muitos falsos profetas têm se levantado. E falso profeta, irmão, não pensa você, irmão. São os pastores que ensinam o evangelho da prosperidade. Falso profeta é aquele que abre uma igreja para ganhar dinheiro. Não, irmão. Tem mesmo de igreja que é falso profeta também, que profetiza segundo aquilo que é o seu entendimento, né? E está ali muitas vezes passando para os demais o evangelho do jeito dele, né? Não precisa mais isso não tem nada a ver, o crente também é gente, o crente também está inserido neste mundo, aleluia, e vai, meus queridos, ensinando coisas que não condiz com a palavra. E a palavra nos diz que muitos irão atrás das suas dissoluções. Então está cheio de profeta velho, né, no nosso meio. Então tem que ter cuidado, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai está no céu. Aleluia. Então provai os espíritos. Está de acordo com a palavra? Não está. Não, irmão, vamos lá para o cinema assistir o Homem de Ferro, Batman Forever, não sei o que, agora tem os Vingadores. Meu querido irmão, não, mas tem nada a ver, irmão, é um momento de lazer e aquela conversinha, e vai lá o crente assistir aquilo, sai de lá vazio, cheio de seta, daqui a pouco está acontecendo coisa na vida dele que não sabe de onde vem. Pode saber de uma coisa, irmão, se você estiver na igreja orando, o que vai acontecer é que a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Se você estiver em casa lendo a palavra, pode ter certeza que Satanás não vai criar contigo, não tem brecha, porque ali você está, aleluia, buscando ali o Senhor. Se você está em oração, ou se você está num momento de lazer com a sua família, tudo bem, irmão. Agora, se meter, se sentar na roda dos escarnecedores, meu querido irmão, basta pautar na palavra, aleluia. Se o lugar onde eu vou, Jesus não iria, então nós não vamos. Ou em vão nós cantamos o hino que diz: se Cristo comigo vai, eu irei. Então, se Jesus iria comigo lá? Não, eu acho que não. Então não vai, irmão, deixa para lá, aleluia. Não vai atrás da multidão, porque Davi disse: fui com a multidão, mas foi com a multidão para a casa do Senhor. Mas tem muitos aí indo com a multidão, aleluia, seguindo as coisas do mundo. Então não vamos com a multidão. Se é para ir com a multidão, vamos para a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 13. 2 Pedro 2,13.
nos seus enganos, né? Então, tem prazer nos enganos. Então, nós devemos ter cuidado com esses que têm o prazer no engano, né? E quantas vezes a gente escuta coisas assim, né? Do tipo, irmão, outro dia o irmão estava fazendo um comentário, né? Que um pastor assumiu uma igreja e observou, irmão, que começava o culto, está todo mundo lá, mas quando chegava a hora da palavra, metade da igreja sumia. Aí, meu Deus do céu, ele olhava assim, cadê? Estava tudo cheio até aqui, agora só está dali para trás, daqui para frente, cadê o povo? Aí foi dar uma rodada em volta da igreja, irmão, estava tudo lá. Os primeiros a sumir eram os da orquestra, né? Um dia eu escutei um dizendo assim, o diabo tem muita sede na música, nos músicos. O diabo não tem sede na música nenhuma, irmão. Vamos parar com essa palhaçada. O diabo tem sede de todo mundo. É porque os músicos dão lugar ao diabo. É verdade nua e crua. Dão lugar ao diabo. Não tem esse negócio de ter sede de músico, que o músico, não sei o quê. Não, irmão, por que o músico levanta na hora da palavra e vai lá para trás da igreja? Eu estava lá em Porto Carreiro, uma certa vez estava eu e o pastor, ele virou para mim e falou assim, pastor Paulo, cadê os músicos? Eu falei, não sei, pastor, estavam aqui. Peraí. Aí ele desceu, sabe onde é que eles estavam? Na cantina lá atrás. E pediram à irmã para abrir a cantina, porque na hora da palavra eles lá tomando Coca-Cola, conversando, rindo, e os instrumentos tudo em cima da cadeira. Aí do jeito dele lá, ele já deu um puxão de orelha, aí chegaram de cara feia. Irmão, cara feia. Ouvir a palavra. Então, irmão, a Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. Então não bota a culpa no diabo. Não vem com desculpa porque é músico. O diabo ataca músico. Não, o músico dá lugar ao diabo. Ele faz a festa. Pode ser músico, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser controlador de som, pode ser o porteiro, presidente do campo. Deu lugar para o diabo, irmão. Ele faz a festa. Mas o crente que está buscando ao Senhor, aleluia, não dê essas brechas não. Porque, aleluia, o nosso Deus fosse assim, né, irmão? Davi não vencia o gigante, e era músico. Então não tem uma coisa a ver com a outra. Mas essa desculpa aí para passar a mão na cabeça daqueles que dão lugar para a carne e lugar para o diabo. Então a Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que ele é um derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, se pode tragar, irmão, ele traga mesmo e entra de sola, e quando vê, meu irmão, está longe. Outro dia tinha um aqui que era pastor, estava desviado, os irmãos se lembram, chegou aqui, sentou, assistiu um culto, segundo culto, e sumiu de novo. Não vai se firmar nunca, irmão. O diabo derruba qualquer um, é só dar brecha para ele. Mas o crente, irmão, pode ser até novo convertido, mas se está cheio da unção de Deus, não tem lugar para o diabo trabalhar, não tem. Aleluia, ele tenta, ele vai tentar, mas não vai conseguir, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Glórias a Deus, aleluia, glória a Deus. Então os seus enganos, irmãos, espírito de engano, aleluia, é terrível isso. 2 Crônicas 18, 21, vamos ver se é assim ou não é. 2 Crônicas 18, 21. Muito bem. Então os irmãos vão encontrar em 2 Crônica, capítulo 18, irmão, um fato até que chega a chamar a atenção, né? Um espírito de engano. Porque Deus queria que Acabe fosse à guerra, e Acabe, com medo, não estava querendo ir. O que Acabe fez? Chamou os profetas dele, os profetas de Samaria, não eram os de Baal, não. Os profetas aqui eram os profetas que antes ele perseguiu, depois deu anistia e eles voltaram. Não eram os de Baal. De Baal, Elias já tinha matado eles. Diz aqui a palavra do Senhor, irmão, que ele mandou chamar os profetas. E depois
que eles profetizaram, todos eles profetizaram bem. Deus vai te dar vitória. E foi, irmão, todos eles profetizando bem para o rei. E o rei já estava satisfeito, né? Eu vou para a batalha. Mas Josafá, que era um homem de Deus, que era um homem de oração, viu que aquilo ali não era Deus, não era. E disse: não tem mais nenhum profeta para nós consultarmos? Depois de consultar uns, sei lá, a Bíblia não diz quantos tinham ali, mas vamos dizer uns 100 profetas, para que mais um, né, irmão? Não é verdade? Porque na verdade, irmão, profeta de Deus basta um. Ele abre a boca, Deus confirma, aleluia, sua palavra, e o milagre acontece. Amém? Não precisa junta de profeta. Elias caminhava, profetizava sozinho. Quando veio Eliseu profetizava, não precisava juntar meia dúzia ali para fazer um concílio ali de profecia. Não tinha nada disso, irmão. Deus dizia: fale, aleluia, quer ouça, quer deixe de ouvir. E Deus usava os profetas, os homens de Deus, e as coisas aconteciam. Assim foi Isaías, assim foi Ezequiel, né? E assim acontecia. Então, irmão, Josafá ficou desconfiado. Ele disse: não tem mais nenhum profeta aí, não. Ele disse: tem um aí, mas só profetiza contra mim. Não, chama o homem. E chamaram. Ainda disseram para ele: vê lá o que você vai falar, porque todos os outros profetas falaram bem. Ele disse: assim diz o Senhor, assim vive o Senhor, de que só falarei aquilo que ele disser, que nosso Deus disser. Mas Deus já tinha revelado para ele, irmão, para Micaías, que quem estava usando aqueles profetas era o quê? Um espírito de mentira. Ele ainda viu a hora que Deus liberou aquele espírito de mentira. Quando Deus disse: quem há de persuadir Acabe para que vá? Aí apareceu nenhum demônio e disse: eu irei. Ele disse: o que tu vai fazer? Você é um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Vai e faz. Vai e faz. Deus liberou. Vai. Liberou por quê, irmão? Porque aqueles profetas estavam querendo agradar o rei. Esse negócio de querer agradar, irmão, entrega aquilo que Deus está te dando. Negócio de agradar. O que adianta? Agrada o homem e depois vai pagar o preço na presença de Deus? Deus vai te cobrar? Não, irmão. Fale e não te cales. Assim diz o Senhor, e acabou. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Tem que falar o evangelho? Fale. Mas ele é doutor? Fale. Ele é deputado? Fale. É o presidente da república? Fala. Se o Senhor mandou falar, fale. Assim diz o Senhor. Só Jesus salva, só Jesus é o caminho. Fala mesmo, irmão. Abre a tua boca e não te cale. Não se intimide com a patente do homem, não. Mas ele é coronel da PM. Fala de Jesus para ele. Por quê? Porque o nosso Deus nos levantou para isso, anunciar o evangelho. Então não te cale. Seja profeta de Deus. Então, espírito de mentira. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 19. Vamos ver o que fala aqui a palavra do Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 19. Bem, então os enganos da riqueza e outros, não é isso? Vamos analisar o texto. João, acompanha comigo aí, irmão. Porque muitas vezes nós somos levados a achar que é só o engano da riqueza, né? O negócio é com a riqueza, mas vamos ler calmamente o que diz aqui a palavra do Senhor. Evangelho segundo, versículo 19. Não, desculpa, é Marcos 4. Glória a Deus. Lê mais uma vez, enquanto eu acho aqui, por favor.
irmãos, analisa aqui. São Marcos 4,19. Mas os cuidados deste mundo. Vamos ler o 18. Diz aqui, e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos da riqueza, e as ambições de outras coisas, porque se lê a carreira, né, vai achar que é só a riqueza, aqui riqueza aqui, mas aqui está dizendo o quê? Que as outras coisas. Então não é só o engano das riquezas, engano de outras coisas que podem sufocar a palavra. Então o engano, ele sufoca a palavra. Todo engano, meus queridos, aleluia, faz com que a palavra fique sufocada em nossos corações. Então nós temos que cuidar do quê? Com os enganos, seja ele a que nível for. Por exemplo, essa doutrina calvinista, não precisa mais orar. Esse engano sufoca a palavra. Basta ter um conhecimento da Bíblia superficial. Esse engano sufoca a palavra. Não precisa santificação, não precisa jejuar. Esse engano sufoca a palavra. Todo engano, irmão, ele sufoca a palavra. Ele vai tornar a palavra infrutífera na nossa vida. Por quê? Porque esse engano vai nos levar a não praticar aquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que devemos conhecer a palavra, guardar a palavra, o Senhor Jesus disse: aquele que ouve e a pratica é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre o rastro. Então, se eu não ouço a palavra, se eu não leio a palavra, se eu não procuro meditar na palavra, aplicar a palavra no meu coração, ela vai se tornar infrutífera. Se eu não oro, ela vai se tornar infrutífera. Se eu não me guardo das coisas do mundo, a palavra de Deus vai ficar sufocada. E a tendência é o quê? É morrer. É você ficar sufocada e depois de sufocada, ela morre. A morte espiritual vem. Por isso, irmão, nós temos que ter cuidado com os enganos. E hoje em dia, irmão, o que não falta é espírito de engano andando no meio. Por isso que a apostasia está crescendo. A apostasia está tomando conta. Por quê? Porque os valores que antes foram guardados pelos antigos, né? A palavra diz: não removai os marcos antigos colocados pelos vossos pais. Quer dizer, aqueles marcos que antes caracterizavam o povo de Deus. Quem olhava, passava na rua um crente, falava: não, lá vai um crente ali, ó, lá vai um crente, ali já vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então havia uma característica, hoje em dia já está descaracterizado. Passa na rua, né? Pode ter 10 crentes e 10 ímpios. Passa ele, ninguém vê diferença ali. Por quê? Está tudo a mesma coisa, né? Andando com as mesmas calças compridas, com as sainhas apertadas, com as pernas de fora, né? Cabelo todo para cima, tudo pintado. É tudo a mesma coisa. Quem olha assim não vê diferença, com um brincão. Aí, irmão, você vê diferença? Não vê. Não vê. E chega ali e diz assim: quem é crente aqui? Aí às vezes um só levanta a mão, o resto fica tudo com a mãozinha abaixada. Não, vamos ver o que é. Não, também não vou me expor, não é verdade? Não, nada disso, meu querido irmão. O crente, ele sempre dá um passo à frente e se apresenta dizendo: eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas por que isso? Está misturado com o mundo, está ali no engano, sendo levado, aleluia, pelos espíritos enganadores e por doutrina de demônios, como nós já lemos. Então, cuidado com os enganos, porque o engano sufoca a palavra. Então nós não podemos andar no engano, nós temos que andar na verdade. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo disse: a tua palavra é a verdade. Aleluia. E o Senhor Jesus Cristo também disse: aquele que é da verdade, ouça a minha voz. O que é da verdade, ouve a minha voz. Aí Pilatos perguntou: o que é a verdade? Aí Jesus nem respondeu, irmão, porque durante 3 anos e meio ele falou a verdade.
Glórias a Deus. Então, se não ouviu até ali, mas Pilatos estava no palácio. Não, irmão, não se engane não. Aquele povo tinha relatório de tudo o que acontecia, de tudo que estava acontecendo em Jerusalém, eles estavam de olho. Eles sabiam que tinha um homem chamado João Batista, que estava ali perturbando o rei, falando lá dos pecados do rei, e quando o Senhor Jesus Cristo começou a pregar, chegava a notícia, tem um homem aí fazendo, mas não está perturbando, deixa ele lá, né? Então ficava assim, mas eles sabiam o que estava acontecendo. Pilatos perguntou o que é a verdade. Jesus nem respondeu, irmão. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele já tinha anunciado a palavra, já tinha falado a palavra para todos ouvirem, tanto em Jerusalém como na Judéia. Aleluia. A palavra de Deus, a própria Bíblia diz que a sua fama corria todas as cidades. Aleluia. Então sabiam do homem que levantou paralítico, que deu vista aos cegos, que, aleluia, ressuscitou a Lázaro. Eles sabiam, meus queridos irmãos, mas mesmo assim negaram ao Senhor. Aleluia. Pilatos ainda tentou consertar e disse: o que farei de Jesus chamado Cristo? Eles gritaram: crucificam, crucificam. Aleluia. E Pilatos disse: olha, eu estou livre do sangue desse justo. Aí lavou lá as mãos, aquilo foi uma simbologia, né? Porque naquela época se usava muito os atos, né? Para simbolizar alguma coisa. Então ele lavou e disse: olha, estou limpo do sangue desse justo. E eles disseram que o sangue dele cai sobre nós e nossos filhos. Quer dizer, nós assumimos a responsabilidade e pagar o preço caríssimo, meus queridos irmãos. Infelizmente tem muitos por aí que estão fazendo a mesma coisa que os judeus fez. Como assim, irmão? Aleluia, ainda estão crucificando Jesus na sua própria vida, porque a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que quando nós damos mau testemunho e negamos a Jesus Cristo diante dos homens, nós estamos novamente, aleluia, colocando Jesus, aleluia, debaixo do vitupério e estamos crucificando o Senhor da glória. Então cuidado, irmão, para não entrar no mesmo caminho dos judeus que negaram ao Senhor diante de Pilatos. Aleluia. Não, confirma Jesus Cristo como Senhor da tua vida, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E no versículo 3: que fiz eu? Aqui diz a palavra do Senhor, versículo 3. Hoje nós só vamos até o versículo 7, não dá para passar daqui. Versículo 6: eu escutei e ouvi, porque Deus escuta e vê, irmão. Amém? Deus escuta e vê. O Senhor diz aqui: eu escutei e ouvi. Não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Então, o que eu fiz? Não se arrepende da maldade. Diz: não, o que eu fiz? É o Adão, né? Velho Adão, né? É a mulher que tu me deste. Quer dizer, sempre tem uma... E o Senhor diz aqui que o povo de Israel não se arrependia. E quando era ruim, dizia: o que eu fiz? Não fiz nada demais. Não tem nada a ver. Mas o Senhor está vendo. O que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira como um cavalo que se arremete um ímpeto na sua batalha. Quer dizer, rapidinho. Para as coisas de Deus, ele vai devagarinho. Tinha até uma brincadeira antigamente, né? Não sei se ainda existe, alguém vai se lembrar disso aqui, que falava: quantos passos? Passo de formiguinha. É que você lembra dessa brincadeira bobinha, né? Lembra, irmão? Tinha uma brincadeira assim? Quantos passos? 10 passos. Passo de elefante, de formiguinha. Mas é assim mesmo, tem crente para as coisas de Deus, o passo dele é de formiguinha. Mas para as coisas do mundo, corre mais do que o Bolt. Aquele deu aí o Bolt, né? Ganha tudo. Por isso eu digo aqui: se arremessa igual o cavalo na batalha. Rapidinho. Irmão, vai ter uma consagração. Vai ter passeio. Rapidinho. Irmão, vai ter um filme. Está todo mundo lá. Irmão, vai ter uma saída. Está todo mundo ali. Hoje tem culto de doutrina, aí aparece meia dúzia de 3 ou 4. É por aí, irmão. Passa formiguinha. Mas aqui diz a palavra do Senhor: cada um se desvia a sua carreira, né? E como um cavalo que remete com ímpeto na batalha. Então, quando faziam algo errado, eles diziam: o que fiz eu? Não fiz nada demais.
Uma certa vez tinha um crente indo num lugar meio estranho, eu falei assim, irmão, mas você vai se meter? Não, é um momento de lazer. Eu falei, mas não tem nada a ver. Tá bom. É assim. O que fiz eu? 2 Coríntios 13:5. 2 Coríntios 13:5. O apóstolo Paulo aqui, irmão, vamos dizer que Paulo era muito bonzinho, né? Bonzinho ele era, mas na hora da palavra é palavra, né? Lê mais uma vez, irmão Paulo Sérgio, agora fala com aquela voz. Nossa irmã já leu aqui, daqui para lá, ouviram, mas eu creio que lá de trás não deve ter conseguido por causa da quina aqui, que a quina aqui atrapalha a voz. Fala aí, irmão Paulo Sérgio, com voz bem alta. O apóstolo Paulo diz isso, né, ao povo lá de Corinto, quando ele diz, irmãos, aleluia, examinar a voz mesmo, ver se vocês estão na fé. Porque, irmão, se você é atraído pelas coisas do mundo, então examina você mesmo. No tocante à ceia, Paulo diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim toma desse pão e beba desse cálice. Você tem que se examinar antes de tomar a ceia. Eu estou em fornicação, eu estou eu estou vendo filme pornográfico, eu estou vendo revistinha de mulher pelada, eu estou vendo revistinha de homem forte, irmão, então examina a si mesmo e não vai botar a mão na ceia. Aleluia, Deus. Examina e vê se ainda está na fé, vê se Cristo ainda está no teu coração. Porque uma coisa é certa, irmão, o Espírito de Deus nos atrai para as coisas de Deus, e o Espírito do mundo nos leva para o lado do mundo. É uma balança. Por isso que Moisés disse para o povo de Israel que eles deveriam guardar a palavra e não atentar mais para os deuses do Egito. Da mesma forma, Josué escolheu hoje a quem se vai. Então, examinar. Então, quando Paulo diz aqui que nós devemos examinar nós mesmos, não adianta ficar querendo examinar os outros, não, porque a palavra de Deus, ela nos examina. Então, Paulo recomenda para o povo lá de Corinto, a igreja de Corinto, que eles examinassem para ver se ainda estavam na fé, e para que porventura até chegasse à conclusão que já estavam reprovados. Então, esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, irmão, isso não funciona. Paulo disse, se é que não estás reprovado. Quem é que está reprovado? É aquele que foi aprovado, mas por algum motivo foi reprovado. Então, essa doutrina de uma vez salvo, sempre salvo, irmão, isso não existe. Isso aí foi forjado, né, lá no inferno. Não existe isso, porque a Bíblia diz que temos que ir até o fim, guardar a fé. E Paulo está sendo bem claro, examinar a vós mesmos, se ainda permanecer na fé, se é que já não foram reprovados. Então temos que ter cuidado com o engano, e não adianta se enganar a si mesmo com falso discurso. Não, eu sou um crente que... Não, irmão, eu me garanto. Meu irmão, ninguém se garante. Quem nos garante é Jesus. Ele é que nos garante entrar no céu. Ele que nos garante de pé. Não confia, aleluia, na tua espiritualidade. Não, irmão, eu fiz 10 cursos teológicos. Ah, irmão, eu já preguei ideia. Não, irmão, não confia nessas coisas. Confia de que Deus é que nos sustenta. Paulo foi bem claro: posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece. Glórias a Deus, aleluia. Então Paulo não confiava a si mesmo, não, nada disso. Paulo vigiava, esse é o grande Paulo. Chegou o nosso líder Paulo.
Glória a Deus. Paulo, o maior fundador de igrejas aqui em toda a Grécia, o homem que chegava e pregava, os milagres aconteciam, as igrejas se abriam, onde Paulo passava, Paulo olhava assim, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, para nós não sermos enganados, irmãos, aleluia, não sermos enganados pelo diabo, e muitas vezes, se não vigiarmos, até o diabo nos faz nós mesmos nos enganarmos, achando que estamos com tudo, e temos que ver, analisar a palavra. Estamos bem? Não estamos? Vamos ver a palavra. O que diz a palavra? Se eu estou atraído pelos mundos, então eu não estou bem. Se eu estou atraído pelas coisas pecaminosas, então eu não estou bem. Se eu entro numa internet, já vou logo lá na coisa que não presta, não estou bem. Então tem que vigiar. Amém, irmão? Então não está. Então analisa. Vê se está na fé. Se porventura até já não foi reprovado. Então fica atento. 2 Timóteo 4,4. 2 Timóteo 4,4. Vamos ver o que Paulo diz para Timóteo. Glória a Deus. Quer dizer, se entregando o quê? As fábulas. O que é fábula? É um conto, é uma fábula, é uma coisa criada, né? Uma coisa criada. Então nós temos que ter cuidado, irmão. Tem muitas doutrinas que na verdade não são doutrinas bíblicas, são o quê? Fábulas. São fábulas. Então temos que ter cuidado para não ir atrás das fábulas. Hoje em dia tem muitas igrejas, irmãos, que infelizmente estão fundadas em fábulas. É um evangelho que ele é misturado com filosofia, misturado com psicologia, técnicas, né? Usam técnicas humanas e usam aquilo para engariar membros. Então usam técnicas. E não podem, de maneira nenhuma, substituir a operação do Espírito Santo. Aí eles criam um clima na igreja, pinta lá as paredes de preto, bota fumacinha, né? Bota agora, como é que é aqueles canhões de luz, né? Aí o pastor está pregando, para onde ele vai, andando assim, a luz vai atrás, só focando nele. Então faz, meus queridos irmãos, com que a unção de Deus seja substituída por essas coisas. Na hora que ele está pregando, a fumacinha está subindo, né? Para criar aquele clima, né? Não é verdade? Já viu como é que é, né, irmão? Até esses conjuntos de rock faz isso, coloca aquelas fumacinhas, fica aquelas globinhos de luz, aí cria assim um clima. A música é uma porcaria, né? Mas está todo mundo achando lindo e maravilhoso, não está entendendo o que a letra está falando. Outro dia o irmão estava mostrando lá umas músicas que tocam aí no mundo, de rock, que é uma coisa impressionante. Tem uma música de uns roqueiros aí que diz assim: estou me preparando para ir para o inferno. Satanás, é assim mesmo, escancaradamente, em inglês, mas os bobos não entendem, os brasileiros não entendem, está todo mundo cantando e dançando lá, feliz, tá? Aí está lá aquele telão lá mostrando coisa, então as pessoas se enganam com aquilo ali, cheio de músicas que lançam maldição em cima do povo, e o povo está engolindo aquilo ali. Então esse o irmão está traduzindo letras de rock, essas bandas de rock estrangeiro, irmão, cada coisa tremenda, né? Sou preparado para ir para o inferno, e não sei o que, minha alma, coisa tudo assim tenebroso mesmo, e o povo comendo aquilo, não está entendendo, mas a maldição está sendo lançada sobre as pessoas, né? Então, irmão, também trazendo para os falsos cultos a Deus, né? E pastores que usam essas técnicas de psicologia, aí bota a pessoa para fazer curso, e aquele curso, né, vai ali manipulando o entendimento. Não, você tem que desconstruir, você tem que deixar de ser religioso, não, nada de religiosidade. Aí aparece o pastor de brinquinho, né, usando calça jeans com
toda rasgadinha, todo moderninho, né? Em vez de usar um terno, não, tem que quebrar as tradições. Aí vem ele com aquela jaqueta de couro, né? Outro dia eu vi na internet, eu gosto de vez em quando dar uma fuçadinha para ver o que esse povo está fazendo, né? Como aconteceu lá com Jeremias, que Deus disse, cava um buraco na parede. Agora olha o que aquele povo faz, né? Mesma coisa, eu gosto de abrir um buraquinho na parede para ver o que o povo está fazendo. Irmão, tinha né, que ele estava imitando um ator, né? Como é que chama, meu Deus? Os Três Mosqueteiros, agora lembrei. Os Três Mosqueteiros, um filme antigo, e dos Três Mosqueteiros tem um chamado D'Artagnan. É a história lá maluca lá de um quarto mosqueteiro, coisa lá da Idade Média. Mas esses mosqueteiros, eles já defendiam o rei. E esse camarada, esse D'Artagnan, ele tinha um cabelo assim todo coisa, e usava assim uma barbinha com coisa, com uma costeletazinha, e aquela jaquetinha de couro. Esse vestido igualzinho o D'Artagnan, só estava faltando a espada. O resto estava imitando aquilo ali. Dava para ver claramente que ele estava imitando o ator lá dos mosqueteiros. Irmão, daqui a pouco vai ter pastor imitando, vindo com roupa de Batman, roupa irmão, pelo amor de Deus, o que é isso? É marketing, irmão, é marketing. Mas a igreja só tem um marqueteiro, que é o Espírito Santo de Deus. Esse testifica de Cristo, amém, irmão? Esse é o marketing certo. O Espírito de Deus testifica de Cristo. Então não tem esse negócio, mas o que é isso? Vem com outro evangelho. Então tem que ter respaldo do homem, tem que ter essas coisas. Então faz um curso lá, com curso de marketing, faz curso de marketing. Nessas escolas de marketing, ensina a fazer propaganda, essas coisas. Existem técnicas de marketing. Aí o tal faz técnica de marketing, técnica de oratória, né? Lê lá algumas passagens bíblicas e pronto, monta uma igreja e está tudo bem. Aqui está tudo certo, você pode vir do jeito que estiver, venha como estás, mas pode continuar do jeito como estás, monta ali uma comunidade e fica um ligando para o outro. Eu conheço um que volta e meia estão ligando para ele, pastor, eu estou assim, aí irmão, não sei o que, todo mundo contando, né? Seria como se fosse um divã. Todo mundo deitado no divã, um ligando para o outro, tentando e contando o que está acontecendo na vida dele, quer dizer, um apoiando o outro. Não, irmão, nós estamos orando, pode deixar que nós vamos fazer uma visita na tua casa. Aí acontece um negocinho, um liga para o outro liga para o outro liga para o outro. Irmãos, se esquecem de ligar para Jesus. A Bíblia é clara, entra no teu quarto, fecha a porta, aleluia, ora o teu pai em secreto e ele te recompensará, aleluia. Ah, irmão, tem algum problema? Não, a gente tem que pedir oração sim, mas não é ficar dependendo da oração. Já pensou se eu ficasse lá, né? Pastor Timóteo, por favor, pastor Santana, não sei o quê, pastor Timóteo, pastor Otávio Sobrinho. Irmão, pelo amor de Deus, o homem ia bater o telefone na minha cara, vai orar, irmão, vai buscar o Senhor, que Ele é o conselheiro, Ele fala conosco, glórias a Deus. Pedir oração sim, vamos pedir oração, tudo bem. Agora vai ficar dependendo um do outro, aí vira um costume, e na hora que não tem com quem falar, desvia. Não tem quem falar, desvio, porque está apoiado no homem, irmão. Então nós temos que ter a direção certa. Jesus, o que o apóstolo São Pedro fala, irmão? Eu vou encerrar aqui, glória a Deus, apesar que tinha alguns versículos para ler. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5, glória a Deus. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. 1 Pedro capítulo 5, vamos ver se é assim mesmo, ou eu estou criando ideia aqui. Glória a Deus. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, revestido de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Observa bem: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Está ansioso, irmão? Ora ao Senhor, amém? Está ansioso? Ora ao Senhor. Veio uma angústia? Ora ao Senhor. Surgiu uma situação? Ora ao Senhor.
Está triste? Ora. Está alegre? Cante. Glória a Deus. Irmão. Primeiro Jesus. Posso pegar o telefone e falar: irmão, ora por mim aí, aconteceu uma situação, vamos orar. A oração do justo pode muitos seus efeitos. Se tiver 2, 3 justos orando, melhor ainda. Agora, ficar dependente disso, irmão, não pode virar um costume. A gente tem que aprender a orar ao Senhor, a ter intimidade com Deus, amém, irmão? Pode ser assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, irmão. Jesus tem cuidado de nós. Irmão, já pensou? Chega para o seu filhinho, e aí, fala alguma coisa, menino, pai, não sei o quê. Não, vem cá, meu filho. Aí vem passando o vizinho. Não, peraí que eu vou falar com o tio fulano. Como é que você ia se sentir? Você pai ou você mãe? Vê teu filho vir falar com o tio, quando ele vê o tio, vê o primo, ou vê o vizinho. Não, pai, pode deixar que eu falo lá com o vizinho. Assim é o nosso Deus, irmão. Não vai se agradar de nós deixarmos de comunicarmos a Ele toda a nossa ansiedade. Lançando sobre toda a vossa ansiedade, porque Ele tem o quê? Ele tem cuidado de nós, irmão. Ele é o nosso Pai ou não é? É nosso Pai ou não é? Então nós temos que nos colocarmos, irmão, no lugar do Pai. Assim é o nosso Deus também. Glória a Deus. Então o nosso Pai vai se agradar de nós orarmos e falarmos: Pai nosso que estás no céu. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse é maravilhoso, irmão. Lançando sobre ele, aleluia, toda a nossa ansiedade. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, não vou fazer nenhum comentário, só vamos ler para não passar em branco aquilo que eu anotei aqui. Um irmão leia 2 Timóteo 2,4. 2 Timóteo 2,4. 2 Timóteo 2,4. Glórias a Deus. Primeiro aos Tessalonicenses 2,4 e outro irmão leia 1 aos Tessalonicenses 4,1. Isso é 1 aos Tessalonicenses 2,4? Glórias a Deus, aleluia. E 1 aos Tessalonicenses 4,1. Glórias a Deus, amém, irmão? Glória a Deus. Quem quer aqui progredir cada vez mais? Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, irmão. São 9 e 8, né? 9 e 10 que seja. Vamos então orar para encerrar. Glória a Deus, que Deus abençoe os queridos irmãos. Nós vamos orar então para encerrar. Glórias a Deus. E semana que vem nós vamos prosseguir no capítulo 8. Louvado seja Deus. Que Deus tenha algo especial para nós. Glórias a Deus nos versículos que se seguem. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Sim. Se puder incluir a mocidade para fazer saber, orar para a gente, por favor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pela mocidade, irmão, que vai sair agora, né, no momento de confraternização. Glória a Deus. Vamos orar por eles, para o Senhor abençoar. Glória a Deus. Minha mãe costuma dizer, quando eu vou sair de carro, que ela vê que eu vou sair, ela fala assim: vai um anjo na frente
Um anjo atrás, uma à direita, uma à esquerda e mais um por cima. Eu não sei se funciona assim não, mas eu recebo. Glória a Deus, aleluia. Mas é verdade, irmão. Mas é verdade, eu estou falando assim porque ela fala de um jeito engraçado, mas é real mesmo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra, né? Glória a Deus. Então, vamos orar ao Senhor para o Senhor enviar lá os seus anjos e guardar os servos do Senhor, em nome de Jesus. Que ali esteja um momento de confraternização, né, de comunhão. Glórias a Deus. E aproveita também para meditar nas coisas de Deus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os queridos irmãos. E vamos terminar o culto agora com oração, agradecendo ao Senhor por tudo. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este culto, a qual nos concedeu a oportunidade de meditar na Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, nos ensina, nos exorta. Nós não queremos saber de fábulas, aleluia, mas queremos saber da realidade da Tua Palavra. Que possamos nos firmar, aleluia, e assim vigiar. Pai Santo, te peço, Senhor, conduz também os Teus servos que vão ali naquele local de momentos de confraternização, abençoa, guarda, livra, e que ali sejam momentos alegres, momentos de edificação, que saiam dali todos alegres, glorificando o Teu nome, porque isso também, Senhor, é justo, Senhor, aleluia, se unirem, Pai amado, não estão indo para lugares onde ensina pecado, nem coisas mais, mas estão ali, Senhor, reunidos, aleluia, porque a Tua Palavra diz que nós devemos andar unidos, Senhor. Deus amado e santo, concede, ó Deus amado, uma bênção ali para os Teus servos, que saiam dali alegres e felizes, e assim, ó Deus, nos conduz aos nossos lares também, paz e segurança, eu te peço em nome de Jesus, amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, aleluia, seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre, amém. E a vitória é nossa. E operando Deus, quem impedirá? Amém. Que Deus abençoe os queridos irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.